Muitos telespectadores da TV Pós me param e perguntam: por que eu não sou candidato a vereador? Nunca fui. Até tempos atrás tinha aí o saudoso Dr. Dinei Diniz de Mello, que foi candidato, e o pessoal também sabe que era eu, parente meu. Era um grande amigo, um homem digno, honrado, gostava muito dele. O Dr. Dinei foi um ótimo vereador, uma grande pessoa. Mas eu nunca participei de política. Aí essa pergunta começou a virar para o lado do Dr. Carlos Camargo. Eu recebo 10 perguntas por semana aqui, por que o Dr. Carlos Camargo não sai candidato a vereador pela atuação dele na imprensa, pela atuação dele no Facebook, pelos comentários que ele faz aqui no TV Pós. Isso aí ele vai responder. Mas eu prefiro ficar do meu lado aqui, lado da imprensa. E o senhor, Dr. Carlos, em primeiro lugar, seja bem-vindo mais uma vez. Aliás, bem-vindo, o senhor é intimado para vir aqui, né? E responde a pergunta: por que o senhor não é candidato a vereador? Vanderlei de Mello, mais uma vez é um grande prazer estar aqui. Os nossos abraços a todos os nossos telespectadores. Para o Rubens, que mandou um alô para o senhor. O Rubens é gari da prefeitura lá atrás na casa ali. E ontem mandou um abraço, que estão perto do nosso programa. Rubens, muito obrigado aí pela audiência, viu? Continue conosco. É um prazer para a gente. Eu já fui perguntado várias vezes também a respeito disso, mas eu acho que eu não tenho essa vocação, porque eu entendo que a carreira política, a pessoa tem que ter uma vocação muito grande. Você tem que ser, uma hora é pedra, outra hora é vidraça, então tem que existem os tais dos acordos, né? Muitas vezes pelo lado ruim, chamado conchavos. Existem as falsas amizades, quando você pensa que um colega é teu amigo e de repente você descobre que não é. Quer dizer, é um mundo que tem que ter uma vocação, tem que ter uma paciência, tem que ter uma tolerância muito peculiar àquele tipo de atividade. Mas é uma atividade, por outro lado, muito bonita, porque é representativa, né? Ela representa o povo. São várias pessoas, milhares de pessoas que votam numa determinada pessoa para que aquela pessoa os representem, melhor dizendo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a pessoa recebe 500, 800, 1000 votos, elege vereador, está ali trabalhando pela cidade toda, mas, em particular, é aquela delegação que aqueles eleitores deu para que aquela pessoa exerça a sua atividade. É um cargo de muita responsabilidade e eu acredito que a pessoa, ao se candidatar, ela tem que pensar em todos esses aspectos, porque a própria vida da pessoa passa a se modificar. Quando se torna uma pessoa de vida pública, ela perde a sua privacidade, ela perde os seus momentos de descanso, de lazer, porque cotidianamente, 24 horas por dia, é solicitado, é indagado, é intimado, é sempre pedidos de todo lado, reuniões, é coisa de partido, é reunião de Câmara, se é do Poder Executivo, é reunião com o secretariado, é crítica de todo lado, é puxada de tapete. A pessoa perde a vida dela particular, e às vezes contato com a própria família, aquela vida familiar, e passa a exercer uma profissão que é pública e passa a ser de domínio público. Então, tem que pensar muito bem antes de encarar uma situação dessa. Agora, doutor Carlos, lembrando, no meu caso, por exemplo, eu me lembro ali, o doutor Maurício, saudoso Maurício Vieira Romão, chamou meu pai, Silvio de Mello, que também está no céu. Foi o fato do Vanderlei candidatar a vereador, nós ajudamos aqui para a campanha dele. Nós tinha vindo de Campestre, de pouco recurso, né? O doutor Maurício ajudou até a bancar. Falou: não, vamos te ajudar. Meu pai veio conversar comigo, meu pai usou a seguinte expressão: é hora de medir as forças. Eu fui para casa, pensei, e no domingo fui visitar meu pai, falei: pai, não quero. Vou falar por que eu não quero. Eu estou na imprensa há 45 anos praticamente. O senhor viu conversando com a Denise lá embaixo, falei: senhor, a televisão na minha vida foi uma consequência. Em 2006 eu cheguei na TV, em 2006, faz 14 anos. Mas no rádio eu estou há 40 anos, 45. Então, eu aprendi uma coisa no rádio e na imprensa.
Para chegar aqui e falar o que eu penso, o que eu estou agindo, eu não posso ter um comprometimento público. E se amanhã eu precisar criticar um vereador sendo vereador? Pode. Então a pessoa tem que ter noção das coisas, e eu tenho. Eu posso ter 1,5 milhão de defeitos, mas noção das coisas eu tenho. Então eu sou um vereador, eu vou criticar o vereador colega aqui porque ele cometeu uma falha. Não, eu quero ter liberdade de chegar aqui no TV Posse e falar o que eu falo, falar o que eu penso, porque eu sou responsável. O que que eu digo lá na canção de Boiadeiro? Se sair alguma coisa que você não gostou, no processo o locutor não, o processo é eu. Eu que coloquei o locutor lá. Então o doutor Carlos Camargo estava fazendo um comentário, se não gostou do comentário dele, não vai processar o doutor Carlos não, processe eu. Fui eu que coloquei lá, eu sou responsável. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho consciência do que eu faço. Então, está explicado aí porque eu dei a minha explicação do Carlos de Boiadeiro, razões um pouco diferentes, mas chega no meu fim. A liberdade que nós podemos aqui manifestar na imprensa que nós pensamos. Doutor Carlos, me abordaram esta semana com outro assunto. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Boa pergunta. Boa pergunta. De fato, na verdade, a Justiça Eleitoral, ela não tem um órgão só dela, ela depende de outro órgão. Exatamente. Né? A Justiça Eleitoral, ela sequencial. depende de outro órgão, ela depende da Justiça Comum. Né? Então, aqui em Poços de Caldas, nós temos a nossa Justiça da Comarca de Poços de Caldas. E nós temos a Justiça Eleitoral em Poços de Caldas. Mas cujo juiz sai lá do fórum. Qual que é o juiz? O juiz é da Justiça na Comarca de Poços de Caldas. Não existe um juiz próprio da Justiça Eleitoral. É o promotor. O promotor sai dos promotores de justiça da Comarca de Poços de Caldas. Não existe um promotor da Justiça Eleitoral. Então, o que acaba acontecendo? Um rodízio. Um rodízio. Para cada período eleitoral, entra um promotor eleitoral e entra um juiz eleitoral. E vai girando, né? Então, a roda, ao final, passam por todos os promotores, depois começa de novo, passam por todos os juízes, depois começa de novo. E assim vai indo, né? Lá em cima, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Quem que é hoje o chefe? Quem é o ministro que comanda, o juiz que comanda aquilo lá? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Barroso. Supremo. Tem mais ministros compondo aquilo lá. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. No Tribunal de Justiça Regional, a mesma coisa. São juízes da Justiça Regional, do Tribunal Regional Eleitoral, aproveita juízes da Justiça Comum. Então, é assim que funciona. Agora, os funcionários, as equipes são independentes. Os funcionários, as equipes dos tribunais regionais eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral e das comarcas, têm os seus funcionários. Então, se aqui em Poços de Caldas, ali perto da igreja de São Benedito, existe lá o cartório da Justiça Eleitoral. Lembrando que Poços tem duas zonas eleitorais. Duas zonas. A 222 e a 350. Então, a cidade foi dividida, pelo número de eleitores, a cidade foi dividida em dois setores, né? Um setor tem um número de zona eleitoral e o outro é a outra zona eleitoral. Então, cada zona eleitoral tem o seu juiz, seu promotor. A outra também tem o seu juiz e promotor. E lá, no cartório, abrange essas duas zonas eleitorais da comarca. Lembrando que a Justiça Eleitoral, doutor Carlos, tem um fato interessante. Na Justiça Eleitoral, a cada 100 mil eleitores, tem uma zona eleitoral. Então, posso, quando eu estou 100 mil, e nós tínhamos aqui a 222, né? Do 100ª e 22ª zona eleitoral. Quando ultrapassamos 100 mil eleitores, criou-se a zona eleitoral 350 e redistribuiu. Hoje o senhor pode votar no seu bairro, por exemplo. O senhor pode votar no seu bairro. Então, nós temos aqui hoje uma justiça eleitoral bem organizada. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, né, em eleições, distribuído pelas duas zonas eleitorais, nós vamos ter esse ano, eu acredito, em torno de 120 mil eleitores. A outra foi 116, se não me engano. Em torno de 120. Vou errar para lá, para cá, pouquinha coisa, não tem cidade completa, vou trazer para vocês. E de outra banda, lá do outro, né, doutor, temos que considerar o seguinte, que aconteceu uma reviravolta no sul de Minas. Por exemplo, o que aconteceu entre Varginha e Pouso Alegre.
Poços de Caldas é chamada a capital do sul de Minas. É a maior cidade do sul de Minas e é o maior colégio eleitoral do sul de Minas. E sempre concorríamos com Varginha. Varginha está sempre encostada ali. De repente cria-se o polo industrial de Pouso Alegre, bem no trevo da rodovia. Na rodovia. O que aconteceu? Pouso Alegre cresceu assustadoramente. E hoje, se não me for, eleitoral eu já sei que é maior. Esse não é de população. O eleitoral também. ainda não é não. Não é população, né? População também não é ainda não, é no PIB. No produto interno bruto. Eu sabia que Pouso Alegre tinha avançado alguma coisa em cima de Varginha. Está chegando quase com a população de Poços de Caldas, mas Poços de Caldas ainda é a maior população do sul de Minas, quase também chegando com o número de eleitor, mas Poços de Caldas ainda é também o maior número de eleitores. A correção. Mas o que Poços de Caldas perdeu para Pouso Alegre foi o produto interno bruto, né? A arrecadação total de todos os bens e serviços da cidade. Tem sentido. Exatamente isso que você falou. É o polo industrial de Pouso Alegre que foi presenteado pela rodovia Fernão Dias, que de Pouso Alegre até lá em Extrema, divisa com São Paulo, ali é tudo indústria. Então tudo isso aí alavanca qualquer movimento, né? Pois é, então corrigido aí, a superioridade está no PIB, mas vocês vejam que Pouso Alegre deu um exemplo de crescimento assustador. Então o que aconteceu? Hoje não se fala tanto de Varginha, fala muito mais de Pouso Alegre, né? Mas a verdade é que o sul de Minas, no eleitorado, ele é forte. Por que os candidatos vêm para cá? Sabe que aqui, entre Poços, Varginha e Pouso Alegre, se ele conseguir uma votação boa para governador, por exemplo, já sai arrancado daqui, né? Mas o que acontece? Pouso Alegre o caso de Pouso Alegre e de Varginha. São cidades que, se Poços de Caldas não tomar cuidado, elas vão acabar chegando aí. Porque Poços vive nos tempos áureos, dos cassinos, das águas minerais. Podia retornar, né? Podia retornar. Porque a parte industrial de Poços... Está tramitando, né, no Senado. Para voltar a ser isso aí. Tanto é que Poços, por muitos anos, não tinha prefeito nosso aqui. Era nomeado. Foi o caso, por exemplo, do primeiro governo do Ronaldo, foi o caso do Sebastião Pinheiro Chagas, né? Nós tínhamos aí. A grande verdade, Dr. Carlos, é que o polo industrial do sul de Minas e o polo eleitoral do sul de Minas estão merecendo destaque. Outra coisa que está merecendo destaque também no Rio de Janeiro, doutor, no estado do Rio para cima, é o café do sul de Minas. Eu tenho visto anúncios na rádio do Rio de Janeiro divulgando o café do sul de Minas, que realmente é uma potência. Então nós temos tudo para crescer, doutor Carlos. Nós temos tudo para crescer. Agora, tem que ter orgulho de ser poço-caldense. Eu sou cidadão poço-caldense. O senhor já é, doutor Carlos, cidadão poço-caldense? Sim, graças a Deus. Então, muito orgulho. Com muito orgulho, com muito orgulho. Então nós estamos hoje numa cidade em que isso aqui, gente, a minha sogra, a dona Laíde, mãe da minha esposa Marilene, falava uma coisa: você morar em Poços de Caldas é um privilégio. Exatamente. Nós temos aqui em Poços as 4 estações do ano num dia só. Num dia só temos as 4 estações do ano. É friozinho de manhã, um calor à tarde e à noite é mais ou menos. Então nós temos aqui uma cidade confortável. Temos boas estradas, Poços é ligado por boas estradas. Para vocês terem ideia, eu tenho uma chácara no Poço Fundo. A parte de Campestre até a divisa do Poço Fundo está asfaltada, rural, está asfaltada, ainda nem asfalto. Sai de Poço e vai. Como falta 3 km chegar na minha chácara, é que tem uma parte de terra que pertence a Poço Fundo. Uma parte de Campestre, a parte rural de Campestre está tudo asfaltado. Como aqui também, doutor Carlos. Aqui também. Se eu fui na Fazenda Mata do Dr. Ronaldo Junqueiro, fui de asfalto. Se eu vai no Corvo Dante, é asfalto. Tudo asfalto. Hoje, tudo asfaltado. Então, o polo industrial do sul de Minas, o polo educacional do sul de Minas e principalmente o polo eleitoral do sul de Minas merece destaque. Então, Carlos, nós vamos chamar as mensagens dos nossos colaboradores e na sequência nós vamos falar mais um pouquinho das atividades da Justiça Eleitoral. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta.
Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1, em HD 22 UHF. E eu não sei se vai dar tempo do Lucas falar para mim, mas quero falar da minha filha, doutora Luciana Mello, que está exercendo sua atividade musicista, ela lá, né, doutor Carlos? E ela toca teclado, violão e canta em casamento. Festa, aniversários, batizados e principalmente casamentos. Casamentos já retornaram na matriz, com o número limitado de pessoas, já retornaram. Eu posso, inclusive, divulgou o primeiro casamento e minha filha estava lá, essa foto aqui lá. Então, você que vai se casar, você vai ser festa de aniversário ou batizado, você pode entrar em contato com a minha filha. 99987-2276 ou 3721-7552 ou 3414-7676. Aniversários, batizados e casamentos. Doutora Luciana Mello e a trupe dela, né? Você pode ligar nesse número que eu falei, principalmente no 3721-7552. Você vai falar com a minha filha Luciana Mello, a doutora Luciana, trabalha comigo no meu escritório. Fica aí dada a recomendação para festas, aniversários, batizados, casamentos. Doutora Luciana Mello. Doutor Carlos, quero retornar com o senhor aqui. Eu me lembro lá em Campestre, em 1958, 59, nós tínhamos a Junta Eleitoral. Ela nem existe ainda, você sabia? A Junta Eleitoral. O senhor vai nessa cidade, nós chamamos de Ribeirinhas aí, não tem justiça eleitoral, tem uma Junta Eleitoral. Sim. Pois bem, mais tarde, aonde foram instaladas as comarcas, aí o juiz já passou a ser o juiz eleitoral também. Não me lembro da junta eleitoral, onde eu tirava o título de eleitor. Deixa eu ir lá tirar o título de eleitor. Campestre, eu lembro disso aí. Se não me engano, foi de 58 a 60. Depois eu dei a atribuição do Justiça Eleitoral. Qualquer coisa, o pessoal de Campestre me corrija, que eu corrijo aqui. Eu não tenho nenhum compromisso com meus erros, viu, doutor? Se eu errar, eu chego aqui e corrijo. Então, se porventura alguém falar, não, está um pouco diferente, manda para mim aqui. Eu me lembro que tinha a junta eleitoral. Depois da junta eleitoral vieram os juízes eleitorais. O que o juiz eleitoral faz? Ele preside as eleições na comarca. Então, por exemplo, se eu estou cometendo uma ilícito eleitoral, o promotor eleitoral da comarca vai me denunciar, vou ser processado e vai ter um juiz presidente desse processo. Como explicou o doutor Carlos, é um dos juízes do fórum. Esse ano vai ser o doutor Robson, da primeira vara criminal, e a doutora Alessandra, se não me engano, da quinta vara civil. Ou terceira vara civil, não lembro bem. Mas vamos ter então 2 juízes eleitorais, um comandando cada zona eleitoral. E temos o cartório eleitoral também, que cuida do cartório eleitoral, que cuida da papelada e tudo. E tem um moço chamado Antônio Carlos, vamos bater um papo com ele, doutor Carlos, lá no cartório eleitoral. O Antônio Carlos tem toda essa estatística, ele falou que vamos confirmar, é lá com ele. É que eu não tive tempo lá essa Hoje semana. o cartório ele está trabalhando remotamente, né? Hoje não tem presencial, por causa né? da pandemia, está todo mundo trabalhando remoto, né? Então ali, os cartazes estão lá na porta do cartório, explicando para as pessoas quem tiver algum tipo de problema, qual que é o site que vai entrar, qual o telefone para ligar. Então o atendimento presencial eu não tenho visto nesse aspecto. Mas eu gostaria de falar uma coisa, estou falando da parte eleitoral aí. É interessante que já em outras ocasiões aqui, programas passados, nós comentávamos a respeito da prestação de contas da campanha eleitoral. Perfeito. E nós estamos vendo nessa semana verdadeiras incursões aí da Polícia Federal em cima de políticos famosos, né, renomados, né, entre aspas, no Brasil, exatamente por tal da prestação de contas, aquilo que nós tínhamos falado.
Então nós temos o caso aí do Serra, do senador Serra por São Paulo, nós temos agora também daquele que foi lá do governador do Distrito Federal, Agnello. Agnello, que apareceu, Agnello, que foi, apareceu uns ratinhos no meio disso aí, né? Então, o que é isso aí? São prestações de contas de campanha de 2014, 2010. Na prestação de contas, o que eles fizeram? Segundo a apuração do Ministério Público Eleitoral, né? Na prestação de contas do Caixa 1, tá tudo certo. Então, quando vai... É o chamado ratinho, é o rabo do rato. Quando ele faz o Caixa 1, mas tem o 2 escondido lá. Tem um 2, debaixo do pano. Debaixo do pano. Então, o que acontece? Aí, quando o repórter na televisão está dando notícia, fala que procurou o político, os seus representantes, advogados, e eles falam que a prestação de contas dele foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Aprovado pelo que ele mandou. Aprovado Caixa 1. No Caixa 1. O que está aparecendo é o Caixa 2. O que está aparecendo é o Caixa 2. Então a gente vê aí Odebrecht, né? A delação do Pallotti, né? Do famoso Pallotti, que sabe tudo o que aconteceu na era PT. O Pallotti, ele delatou que dinheiro de uma empresa de plano de saúde em São Paulo, a Qualicorp, e através do seu então fundador, ele conseguiu, na época do governo Lula, pegar todo o plano de saúde coletivo da Petrobras. Envolve 250 mil pessoas. E ali gerou uma propina, né? Um propinoduto ali, que segundo a esposa dele também organizava isso? E a segunda denúncia do Ministério Público foi para o Instituto Lula, foi para um dos filhos do Lula, e foi para vários políticos da época, dentre eles o Serra, né? E essa é a investigação do Tribunal Superior Eleitoral, que pegou esse tipo de processo por decisão do Supremo em 2018, mandando baixar tudo para a Justiça Eleitoral, aquele negócio de foro privilegiado, de político, Caixa 2. Então o que o Supremo fez naquela época? Tirou o Caixa 2 do Supremo e jogou para apuração na Justiça Eleitoral. E como isso demorou para chegar, né, porque até descer tudo isso novamente para a primeira instância da Justiça Eleitoral, das respectivas comarcas, agora que está pipocando tudo isso aí. Então, relativo à campanha de 2014, né, tivemos agora também o caso envolvendo o ex-governador de São Paulo, o Alckmin, também... Já foi denunciado. Né, dinheiro de Odebrecht. O Serra já está num outro tipo também, que aí já não é eleitoral, mas é da época da Dersa, em São Paulo, que administrava as rodovias, que também tinha propina da Odebrecht. Quer dizer, é uma bagunça, é uma roubalheira, é uma corrupção, é uma coisa assim vergonhosa, que parece que não tem fim, que não acaba, e quem achava que pegava só o pessoal do PT, agora está aí, né? O pessoal do PT reclamava porque a Lava Jato, a Justiça, a Polícia Federal só ia para cima do PT. Então agora estão pegando os caciques tudo aí do PSDB. Então, independente de partido, independente de quem quer que seja, errou, tem que pagar, está errado, vai ter que arcar com as consequências. Então isso para nós dizer que o perigo que é a pessoa achar que está fazendo o Caixa 1 e que está ali certinho com a sua contabilidade, mas está deixando correr o Caixa 2 por debaixo do pano, os dinheiros que estão entrando e não são contabilizados no Caixa 1, que não vai dar em nada. Demora, mas os casos vão aparecendo, porque aparece em algum lugar. Agora, doutor Carlos, tem uma coisa interessante sobre isso, é o caso do governador do Rio, Wilson Witzel. Nem o pessoal dele impediu a progressão do processo de cassação dele lá. Por 49 votos. Do impeachment. Do impeachment dele. Sim, sim. Agora, o Wilson, ele era um juiz de direito. Federal. E causou uma decepção maior. Federal. O nome dele podia estar perto disto. Precisava nada disso. Isso aí me faz lembrar uma coisa que uma professora... Entrou na onda Bolsonaro, depois virou contra Bolsonaro. E foi fazer caca. Yeah. O Bolsonaro acusa ele de tudo, deve tomar a hidroxicloroquina. Mas de corrupção não tem acusação contra ele. Não tem. Não é isso? E além do mais, você falou aí no Witzel,
o secretariado dele, toda hora Tem um a manchete tem um preso. Tem um preso. 5 milhões que foi achado de Aquele dinheiro Adilmar vai vivo na jogar casa de farol no ventilador, viu? Então a gente vê que o Rio de Janeiro já muito sofre com esse tipo de coisa, né? Então o Brasil inteiro, né? Mas o Rio em particular, porque se nós formos olhar os últimos governadores, prefeitos do Rio de Janeiro, é só problema, é só confusão, é só corrupção. Os últimos 5 foram presos. Todos, os últimos 5 Os últimos 5 foram presos. Tem um que está preso até hoje. Depois tivemos o Garotinho, a mulher do Garotinho também. Garotinho, Pezão, Cabral. Nossa Senhora. Aí vai. E agora vai precisar de uma van. O Witzel vai ter que, como se diz, pular na chapa quente, porque a coisa pro lado dele não está fácil não. Doutor Carlos, eu lembrei de um fato que o professor na Faculdade de Direito contava, e para os amigos que estão aí, escutem isso. Uma professora falava o seguinte: uma esposa recebe uma ligação em casa dizendo assim, ó, o seu marido está te enganando. Aí o marido chega e a esposa questiona ele. Eu vou explicar. Fala, não, você não vai explicar não. Quantos maridos tem no mundo? Por que o teu nome apareceu aqui? Por que não apareceu o Vanderlei, o Dr. Carlos, o Dr. Manuel, o Dr. João, o José, o Joaquim, o Rubens, nosso amigo lá, o Gari? Por que apareceu o nome do marido dela? Então não precisa explicar não, já está mal explicado. Já está mal explicado. É o caso do Witzel. O Witzel, né? Witzel. É o caso dele. Por que o nome dele apareceu nisso daí? Não apareceu o vice-governador, não apareceu o presidente não sei do que, apareceu o nome dele. Por quê? É o papel daquele marido que conta a história. Por que o nome dele apareceu aí? Não apareceu o governador de Goiás, o governador daqui, dali? Por que o dele apareceu? Porque tem alguma coisa nesse meio. O senhor falou uma expressão que eu gostei. Ele vai ter que pular na chapa quente. Ele vai ter que explicar isso. Porque até agora, eu acho que o Rio de Janeiro, não sei, não enganou mais uma vez. Mais uma vez. Porque sabe o que é, doutor? Quando o senhor me engana uma vez, o senhor me enganou uma vez. Quando o senhor me engana 2 vezes, fui eu que me enganei com o senhor. Aí já fui eu que me enganei com o senhor. Deixou ser enganado, né? Deixou ser enganado. Porque uma vez vai, mas 5 vezes. Olha o estado do Rio de Janeiro, 5 vezes. E eles não têm muita opção também, né? Com todo o respeito que se deve aos moradores, aos fluminenses e cariocas, eles não têm muita opção, porque quando sai a lista de candidato, a gente vai olhar e cada um pior que o outro. Então, fica complicado mesmo. Fica muito complicado. Ainda mais o Rio de Janeiro é complicado. Nossa, mãe. Agora, doutor Carlos, voltando aqui só para esse concluir o quadro desse litoral, então, Poços, que teve esse litoral, reporta-se ao Tribunal Regional Eleitoral, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte. E Belo Horizonte reporta a Brasília. Ao Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior. Que se reporta ao STF. Que se reporta, das últimas instâncias, né? Isso. Se reporta ao Supremo Tribunal Federal. Doutor Carlos, o que o senhor aguarda das eleições esse ano aqui em Poços? Nós aguardamos muito, e de preferência muita coisa boa, né? Bons candidatos e depois bons vitoriosos, né? Que dentre esses bons candidatos, o suprassumo, né? Os melhores dos melhores possam conseguir a eleição para fazer uma boa vereança, lutar pela nossa cidade, pelos interesses da população. Nós já comentamos isso aqui, é uma eleição diferenciada, exatamente porque essa novidade de não poder fazer coligação pode para candidato a prefeito, né, e vice. Mas para o vereador, cada partido vai ter que lançar o seu pessoal, a sua turma. Então não pode mais partido A juntar com o B e ali forma coligação para dar um número de aumentar o número de votos, para poder entrar um, né, aí fica o outro suplente desse um que entrou, acabou tudo isso aí. Então, eu tenho percebido, doutor, que está tendo uma dificuldade até para montar até o próprio pessoal, porque 30% tem que ser mulher. E não consegue. Tá difícil. Não consegue. Mesmo porque a mulher também está vindo mexer. Chamar a mulherada para participar e, infelizmente, as mulheres participam bastante, até ativamente, do lado de fora, mas na hora de entrar ninguém quer. De entrar ali no corpo a corpo mesmo, de encarar uma campanha eleitoral, e são poucas, né? Doutor Carlos, estamos recebendo o sinal da tesourinha do Lucas lá, só para concluir aqui rapidinho. Na semana que vem nós vamos tratar aqui das pessoas que
Quantos e quais foram os prefeitos de Poços de Caldas? A doutora Marinês me ligou perguntando isso, vou responder na próxima semana. Quantos e quais foram os prefeitos que Poços de Caldas já teve até hoje? Você, o que mais ficou no cargo foi o Francisco de Assis Figueiredo, mas que durou 9 anos o mandato dele. Mas nós vamos contar isso para vocês semana que vem. Eu e o Dr. Carlos vamos fazer um estudo essa semana de quantos e quais foram. Uma coisa eu vou dizer, Poços nunca teve um caso de corrupção política na cidade, nem na prefeitura e nem na Câmara de Vereadores. Porque em 42 anos eu saberia. Os nossos prefeitos, coitados, entravam com 5, saíam com 4. Entravam com cabelo pretinho e saíam com cabelo branco. Porque sempre pautaram pela honestidade. Verdade. Os vereadores também. Verdade. Então, se me perguntar, você sabe de algum caso de corrupção da política, na prefeitura, na Câmara? Eu não sei. Se alguém me contar, tem que tomar cuidado com a notícia, porque se a notícia falsa, eu denuncio também. Porque eu tenho visto os prefeitos, são super honestos. Eles têm se virado, todos eles, para atuar sem dinheiro e consertar a cidade como está hoje. Correto. Só isso, né, Dr. Carlos? Dr. Carlos, mais uma vez, encerramos por aqui. Um abraço, senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos os telespectadores e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres. E eu sou o Vanderlei de Mello.